Olá, eu sou a professora Lívia Pugliese e essa é mais uma aula do curso de Imunologia da Universidade do Estado da Bahia. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre os ensaios imunológicos conjugados. Nosso objetivo de aprendizado é compreender os princípios e alguns exemplos de ensaios imunológicos conjugados. Lembrando que os ensaios imunológicos não conjugados, nós vamos ter anticorpos que não estão marcados com moléculas detectoras. E então, para nós termos a detecção de que está ocorrendo uma interação antígeno-anticorpo de alta especificidade, vai ser necessário a gente ter uma certa proporção entre a concentração de antígeno e a concentração de anticorpo para que se formem agregados, né, precipitados ou aglutinados. Já nos ensaios imunológicos conjugados, não vai ser necessário a gente formar essa agregação, essa estrutura secundária. A gente vai ter a detecção de interações, né, de imunocomplexos pequenos, porque nós vamos utilizar anticorpos que estão acoplados, né, a moléculas detectoras, que podem ser enzimas, ou um detector fluorescente, quimiluminescente ou ainda radioativo. Na maioria dos ensaios imunológicos conjugados, o anticorpo está conjugado, né, com esse detector. Mas nós podemos também ter alguns ensaios imunológicos no qual o antígeno vai ser a molécula que vai estar acoplada a esse tipo de detector. Bom, o primeiro imunoensaio conjugado, né, usando anticorpos conjugados que nós vamos conversar, é o famoso ensaio imunoenzimático ou ELISA. O ELISA ele é realizado em placas como essa. Essas placas geralmente são de poliestireno estéreo. Esse poliestireno ele é quimicamente tratado para aderir proteína com objetivo de adesão, né, proteica, podendo ser de média adesão, baixa adesão ou alta adesão. As placas possuem poços que são de fundo chato, diferentemente das placas que nós vimos anteriormente, que são utilizadas para a hemoaglutinação indireta, né, que são placas de fundo cônico. Aqui não, aqui são placas de fundo chato. E essas placas, né, esse tipo de placa, tem os poços distribuídos em 12 colunas, que estão numerados aqui de 1 a 12, e em 8 linhas, numeradas pelas letras, né, identificadas pelas letras A H. Então, dessa forma, a gente consegue localizar, né, nomear cada um dos poços de acordo com a sua localização. Por exemplo, o poço D4, né, é facilmente identificável como esse daqui. O poço A11 é esse. Existem vários tipos de ELISA. Vamos começar a nossa conversa falando sobre o ELISA indireto. Ele é bastante utilizado quando nós temos como analito um anticorpo. Quando nós queremos saber se um paciente, se uma pessoa tem anticorpos específicos contra um determinado alvo. Por exemplo, se a pessoa tem ou não anticorpos anti-HIV. O diagnóstico de HIV por ELISA é baseado na detecção de anticorpos anti-HIV. Um outro exemplo, saber se o paciente tem anticorpos, né, em quantidade adequada, né, anti a HBS, né, antígeno AGHBS, que é o antígeno de superfície do hepatite B, né, do vírus da hepatite B, e que é utilizado como antígeno vacinal. Então, saber se o paciente tem quantidade adequada de anticorpo anti-HBS é uma forma de aferir se esse paciente foi eficazmente imunizado, né, pela vacina da hepatite B, né, contra a hepatite B. Vamos tomar, por exemplo, né, essa questão da detecção do anticorpo anti-AGHBS. Então, se a gente tem por analito um anticorpo, o poço do ELISA, a placa de ELISA, cada um dos poços, ele vai ter que ser sensibilizado com um antígeno específico para esse anticorpo, que é o nosso analito, esse anticorpo que a gente quer detectar. Então, se o ELISA é para a detecção de anticorpo contra a GHBS, a placa de ELISA ela vai ter que estar inicialmente sensibilizada com um antígeno, né, de superfície do vírus da hepatite B, né, com a GHBS.
Então, nós partimos para a primeira etapa, que é uma etapa de bloqueio. Então, perceba essa linhazinha, né, que apareceu agora aqui, que está entre os antígenos que estão sensibilizando, né, a placa. Essa linha está representando uma proteína inespecífica. É muito utilizado, né, no diagnóstico, no ELISA para diagnóstico, a sorobumina bovina, né, de fração altamente purificada. O objetivo é fechar espaços vazios da placa no qual não tenha um antígeno específico, já que essa placa é tratada para aderir proteína, né, se ela não for adequadamente bloqueada, todos os demais reagentes que nós vamos colocar de agora em diante iriam aderir à placa, e nós não queremos isso. Então, após o bloqueio, nós vamos colocar a amostra. Então, no caso, a amostra sérica do paciente. A gente quer saber se ele tem anticorpo específico contra esse antígeno com que a placa está sensibilizada, no caso, o AGHBS. Tá? Esses antígenos específicos estão representados aqui em vermelho e esse paciente, né, essa amostra sérica de um determinado paciente, a amostra 1, possui anticorpos específicos, né, anticorpos anti-HBS. Né? Já esse paciente aqui dessa amostra não tem. Então, com o tempo de incubação, nós vamos ter interação antígeno-anticorpo nessa amostra 1, nesse poço 1, né? E nós não vamos ter a interação antígeno-anticorpo específica no poço 2. Se procede a lavagem para remoção, né, das proteínas não ligadas, dos anticorpos não ligados, e então se faz uma nova incubação com um novo reagente, né, fornecido pelo kit, né, pelo fabricante, que é um anticorpo anti-IgG, anti-imunoglobulina, né? E esse anticorpo está conjugado. A gente está representando aqui a enzima que está conjugada a esse anticorpo como essa bolinha azul. Tá? Então, nós temos aqui um anticorpo que nós chamamos de secundário. Esse anticorpo secundário, ele está conjugado, né, com a enzima. E por isso é que o ensaio se chama ensaio imunoenzimático. Nós vamos proceder à lavagem e como no poço 2 não tinha anticorpo originário do paciente ligado ao antígeno, o anticorpo secundário não teve onde se ligar, já que ele é uma anti-IgG humana, enquanto que na amostra 1 ocorreu essa interação. Então agora, após a lavagem, nós vamos dar o substrato para essa enzima em presença de um cromógeno e a reação enzimática, né, a enzima reagindo com o seu substrato vai promover a mudança de cor desse cromógeno. Então nós vamos ter alteração da cor no poço da amostra 1, mas nós não vamos ter alteração de cor no poço da amostra 2. Então a amostra 1 é reagente e a amostra 2 é não reagente. O ELISA ele poderia ser um teste meramente qualitativo ou semi-quantitativo, mas essa detecção da cor, né, da intensidade da cor, ela pode ser aferida de forma quantitativa através de o que a gente chama de leitora de placa, né, que é um espectrofotômetro de placa, no qual é lida a densidade óptica de cada poço. Nós conversamos sobre o ELISA indireto, no qual o analito é um anticorpo. Vamos agora conversar sobre o ELISA sanduíche, no qual o analito é um antígeno. Então, agora nós vamos ter o inverso. A placa, né, o poço da placa de ELISA, ele vai ser sensibilizado agora com anticorpos específicos contra o antígeno que nós queremos detectar. Então, por exemplo, nós podemos querer detectar a presença de beta-HCG, né, sérico. Então, é um teste de gestação, né, um teste de diagnóstico gestacional. Saber se a mulher apresenta o hormônio beta-HCG circulante. Então, para isso, a placa de ELISA vai ser sensibilizada com anticorpo anti-beta-HCG. Vai ser realizado o bloqueio, que está representado aqui como essa linhazinha, né, azul, né, para a gente não permitir a adesão, mas nenhum outro reagente agora vai aderir à placa, vai aderir somente ao anticorpo. Se houver o analito presente na amostra, vai ter essa interação específica com o anticorpo e não uma interação inespecífica com a placa. Para isso é que serve o bloqueio. Então, nós vamos prosseguir com o ELISA, né, colocando a amostra. Então, no caso, a amostra sérica
O beta-HCG está representado pelas bolas vermelhas. Tá? Então, neste caso, seria uma mulher que está gestante e que apresenta, portanto, esse analito presente, né, no seu sangue. Procedemos, então, o tempo de incubação e a lavagem, e agora nós temos o beta-HCG interagindo com alta especificidade, né, com as moléculas de anticorpo anti-beta-HCG. Essas moléculas são fornecidas pelo kit de ELISA, pelo fabricante, né, com elas nós sensibilizamos, né, os anticorpos, com eles nós sensibilizamos a placa, colocamos a amostra sérica e como a paciente possuía beta-HCG circulante, ocorreu essa interação específica beta-HCG com o anticorpo anti-beta-HCG. Nós, então, vamos incubar com o anticorpo secundário, né, que é um anticorpo que está conjugado com a enzima. Então, ele também é um anticorpo específico para beta-HCG, é um reagente do kit de ELISA, específico também para o beta-HCG, só que dessa vez ele é um anticorpo que está conjugado com a enzima. E então, né, depois de fazer a lavagem para remover os anticorpos secundários em excesso, não ligados, né, então após a lavagem a gente, né, coloca-se no poço o substrato para a enzima junto com o cromógeno, e agora, tratando-se de uma paciente, né, de uma pessoa que tinha beta-HCG circulante, nós vamos ter a reação enzimática e a mudança de cor no poço, tratando-se, portanto, né, de uma amostra reagente. Bom, nos dois exemplos, nos dois tipos anteriores de ELISA, que eu mostrei para vocês, o ELISA indireto e o ELISA sanduíche, nós vamos ter a reatividade quando nós temos a mudança de cor no poço, né? E a intensidade da cor vai estar associada à quantidade de analito. Quanto mais intensa é a cor, maior é a quantidade de analito presente. Isso pode ser quantificado através da leitura, né, da densidade óptica de cada poço da placa. Agora nós vamos conversar sobre um outro tipo de ELISA, que é o ELISA competitivo, no qual nós vamos ter uma interpretação inversa. Nesse tipo de ELISA, o aparecimento de cor, né, a mudança de cor no poço vai estar associada a uma amostra não reagente, né? E a amostra reagente vai ser aquela que não apresenta modificação de cor no poço. Então vamos entender esse ELISA. E esse ELISA que eu vou mostrar para vocês, ele é também interessante, né, para mostrar um raro caso, né, de kit de ELISA, no qual o que está marcado enzimaticamente não é um anticorpo, e sim um antígeno. Vamos pensar nesse teste também para diagnóstico de gestação, tá, de beta-HCG. Nós já mostramos um ELISA sanduíche, né, para diagnóstico, né, detecção de beta-HCG e quantificação de beta-HCG, e agora a gente vai mostrar que um mesmo analito ele pode ser dosado por ELISAs distintos, né? Por ELISAs que têm princípios distintos. Então, no caso, agora vamos mostrar um ELISA competitivo para, exemplificando ele como se fosse para a dosagem de beta-HCG. Então, aqui nós temos dois poços de ELISA. No primeiro poço, ambos estão sensibilizados com anticorpo anti-beta-HCG, representados aqui como esse anticorpo azul. A etapa de bloqueio não está representada nessa animação, né, mas vamos imaginar que foi realizado o bloqueio adequado da placa, né, preenchendo esses espaços entre os anticorpos. E então foi colocado a amostra, né, sérica, né, de duas mulheres diferentes. Tá? Nesse poço 1 foi colocado a amostra 1, de uma mulher que está gestante, e o beta-HCG presente na amostra sérica dessa mulher está representado como as bolas verdes. E no poço 2 foi colocado a amostra 2, proveniente de uma mulher que não está gestante, né? Portanto, nós não estamos vendo aqui o beta-HCG, que está representado pelas bolas verdes. Procede-se o tempo de incubação da amostra, e no poço 1 vai ter a interação antígeno-anticorpo, ou seja, a interação do beta-HCG com o anticorpo anti-beta-HCG, enquanto que no poço 2 não tem essa interação específica, e uma vez que o poço seja lavado, né, vai ser removido todas essas proteínas séricas. O que acontece agora vai ser uma etapa de incubação de um reagente presente no kit,
que é beta-HCG? É beta-HCG fornecido pelo fabricante, purificado e marcado com enzima. Então, o beta-HCG do kit do fabricante, ele está conjugado com enzima. O que acontece é que no poço, né, 2, nós vamos ter anticorpos livres, né, com sítios de ligação livres, para interagir com alta especificidade com esse beta-HCG do kit. Já no poço 1, como ele tinha sido previamente interagido com beta-HCG, esses anticorpos tinham previamente interagido com beta-HCG presente na amostra sérica da paciente que está gestante, esses anticorpos já estão com seus sítios de ligação para antígeno ocupados, né? E então a gente não vai ter sítios de ligação para antígeno livre para interagir com o beta-HCG conjugado com a enzima fornecido, né, pelo fabricante do kit. Daí o nome ELISA competitivo. Aqui a gente está tendo uma competição pelos sítios de ligação para antígeno dos anticorpos com o beta-HCG presente na amostra do paciente e o beta-HCG conjugado com a enzima, né, presente no reagente fornecido pelo fabricante do kit. Procede-se a lavagem, remoção de tudo aquilo que não está aderido, quimicamente ligado, e a colocação do próximo reagente, que é o substrato enzimático junto com o cromógeno. Como no poço 2, né, onde a mulher não estava gestante, não tinha beta-HCG, né, ou estava no estágio muito inicial do processo de gestação e não tinha beta-HCG em quantidade o suficiente para ser detectado, né, nós vamos ter, então, reação. E aí nós vamos ter a mudança da cor do poço. Enquanto que no poço 1, né, onde a mulher estava gestante, nós não vamos ter alteração da mudança, né, da cor do poço. Então, portanto, esse tipo de ELISA competitivo pode ter uma interpretação distinta, né, dos demais com relação à densidade da cor, né, a densidade óptica, e também nós temos neste ELISA o antígeno marcado com enzima e não anticorpo. Nós conversamos sobre alguns tipos de ELISA. Vamos conversar agora sobre um teste que também é bastante famoso, o Western blot. O imunoensaio Western blot também ficou bastante conhecido por causa da epidemia do HIV. Para o diagnóstico do HIV, é muito utilizado como teste de triagem, como primeiro teste, né, investigativo para o diagnóstico do HIV, o ELISA, e também os testes rápidos, o teste da fitinha. Né? Porém, frente a um ELISA positivo ou a um teste rápido positivo, se faz um teste confirmatório, que é o Western blot. Então, o Western blot ele não é específico unicamente, né? Melhor falando, ele não é um teste unicamente utilizado para diagnóstico da HIV. Ele é um tipo de imunoensaio que pode ser utilizado para diversas finalidades, para diversos fins, né? Mas ele ficou bastante famoso, né, como teste confirmatório para o HIV, e eu vou explicar ele nessa aula dentro deste contexto, né, do diagnóstico do HIV. Então, aqui nós estamos observando nessa imagem um controle negativo para o Western blot, um controle positivo, né, a fita número 2 aqui, e diversas fitas de 3 a 10 de diferentes pacientes, com amostras diferentes realizados, testes diferentes realizados com amostras de diferentes pacientes. Então, o Western blot ele tem esse padrão de diagnóstico, ele é realizado numa fita, geralmente de nitrocelulose, e nós vamos observar o aparecimento ou não de bandas que correspondem a anticorpos específicos contra determinadas proteínas do vírus. Vou fazer um comparativo entre o ELISA e o Western blot para entender. O ELISA ele é utilizado como teste de triagem, né, na infecção pelo HIV, né, no diagnóstico da infecção pelo HIV, enquanto que o Western blot vai ser um teste confirmatório. Bom, o Western blot ele é utilizado apenas como confirmatório porque ele é bastante demorado e muito mais caro, né, do que em comparação ao ELISA. O ELISA é mais barato, mais automatizado, né, do que o Western blot.
E o ELISA, ele, né, embora ele não seja tão específico quanto o Western blotting, ele vai ter uma excelente sensibilidade, né, que é o objetivo dos testes de triagem, é tentar ao máximo detectar indivíduos doentes, né, sabidamente doentes numa amostra. Então, o ELISA ele é sensível, né, e, portanto, é um bom teste de triagem. Porém, ele não é tão específico. O Western blotting, né, vai ser um teste mais específico para o diagnóstico do HIV do que o ELISA, e, portanto, ele vai ter uma menor probabilidade de dar um falso positivo. Vamos entender isso. Bom, aqui a gente tem a representação de um poço, né, da placa de ELISA, né? Vamos imaginar que vai estar sendo realizado um ELISA para diagnóstico, para detecção de anticorpo anti-HIV. Então, essa placa de ELISA ela vai ser sensibilizada com proteínas do HIV. Então, aqui nós temos representados através de formas geométricas, né, triângulo, círculo, retângulo, né, algumas proteínas distintas, né, proteínas do HIV. E é assim que a placa de ELISA ela é sensibilizada, com esse conjunto, esse pool, né, de proteínas do HIV. Procede-se, então, o bloqueio da placa e, então, se incuba-se a amostra sérica do paciente, para saber se esse paciente tem anticorpos anti-HIV. Então, no caso, essa amostra que nós colocamos nesse poço é de um indivíduo HIV positivo, ele tem anticorpos anti-HIV, né, e após o período de incubação, esses anticorpos reagiram, né, com os antígenos que estão sensibilizando a placa. Houve a lavagem para a remoção de tudo aquilo que não se ligou, né, todos os demais proteínas e anticorpos séricos que não se ligaram à placa. E então nós temos os anticorpos anti-HIV do paciente aderidos às proteínas do HIV com as quais a placa foi sensibilizada. Então, se procede com a próxima etapa, que é a incubação, com o anticorpo secundário, que é um anticorpo anti-imunoglobulina humana, né? E esse anticorpo anti-imunoglobulina humana, pode ser, por exemplo, um anti-IgG humana, ele está conjugado com a enzima. Se faz o período de incubação, se lava para remover todo o excedente não ligado, e então se coloca, se incuba, né, o substrato com o cromógeno, o substrato para a enzima, né, com o cromógeno, e no caso, por se tratar de um paciente que tinha anticorpos anti-HIV, né, nós vamos ter, portanto, interação do anticorpo secundário que está conjugado com a enzima, vai ter a presença da enzima no poço e, portanto, a reação enzimática com a alteração da cor do cromógeno. E esse poço, então, ele vai ter uma alteração de cor e vai ser uma reação, portanto, reagente, né, uma reação como se diz popularmente, positiva, né? A gente prefere falar um termo mais técnico, chamando de reagente. Vamos agora imaginar a seguinte situação. Um paciente, ele não é HIV positivo, mas ele teve um contato com uma virose, né, recentemente, e esse vírus com o qual ele teve, né, foi infectado, esse vírus possui uma proteína que é análoga, que é semelhante a uma das proteínas do HIV. Então, esse paciente ele apresenta um anticorpo que vai se ligar a essa proteína que está representada pela forma geométrica do retângulo, não porque ele seja HIV positivo, mas porque ele está tendo uma reação cruzada. Ele teve uma virose recentemente, daí ele tem esse anticorpo produzido contra um outro vírus, mas que por reação cruzada interage, né, com essa proteína, né, do HIV. Então, aqui vai ser um tipo de situação no qual o ELISA ele pode dar uma reação falso positiva, né, por uma reação cruzada. Numa situação de verdadeiro positivo, que foi aquela que nós explicamos anteriormente, vamos entender como é que aconteceria, né, como é que seria uma situação de um paciente com verdadeiro positivo no ELISA, né, ele fazendo o teste confirmatório com o Western blotting, né? Então, é um paciente que não é aquele paciente falso positivo, ele é um verdadeiro positivo, ele realmente é HIV positivo, ele tem anticorpos contra diferentes proteínas do HIV no ELISA, mas no ELISA a gente não consegue ver isso, a gente apenas vai ver que tem reatividade no poço, né? E quando esse indivíduo faz o Western blotting, nós vamos observar
várias bandas, né? A gente usa no jargão acesas, ou seja, detectáveis. Tá? Vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Entendendo melhor o princípio do funcionamento do Western Blot. Aquele conjunto de proteínas que na placa de ELISA, no poço da placa de ELISA, estão todas juntas, no Western Blot elas não vão estar juntas, elas vão ser separadas eletroforeticamente de acordo com seu peso molecular. Então, uma etapa que precede a realização da própria reação, né, do Western Blot primeiro se faz uma eletroforese, uma corrida eletroforética. Então, nós vamos ter a, a eletroforese, né, num gel de poliacrilamida. Essas proteínas vão ser colocadas no gel e submetidas a uma carga, né, uma polaridade, e elas então vão todas se deslocar, né, para um único polo do gel, sendo separadas de acordo com o seu peso molecular. Então, nós vamos ter as proteínas de menor peso molecular vão correr mais rapidamente, as de maior peso molecular vão correr mais lentamente, dessa forma nós vamos ter a separação eletroforética. Mas isso nós estamos ainda num gel de poliacrilamida. Nós precisamos, então, transferir essas proteínas, que agora estão separadas em bandas, né, de acordo com o peso molecular, nós temos que transferir elas para uma membrana de nitrocelulose. E essa é a próxima etapa, né, do Western Blotting, que é a transferência. Então, a gente também vai fazer uma transferência eletroforética horizontal, transferindo então essas proteínas do gel para a membrana. E agora essa membrana então vai ser cortada em tiras e essas tiras vão ser utilizadas para a realização da reação do Western Blot. Como nós estamos vendo nessa imagem. Então agora a gente tem uma pequena tira, né, onde nós visualizamos não, onde estão presentes, né, as regiões correspondentes, né, à organização em faixas das proteínas, no caso do HIV. Essa seria a visualização de uma tira de verdade, tá? Então a gente não vê as proteínas, a tira ela fica completamente branquinha, né? Porque a gente não consegue ver as proteínas, mas elas estão aqui, né, separadas em bandas que não são visíveis a olho nu, mas após a transferência, a gente sabe que elas estão aí separadas em bandas de acordo com o peso molecular. Vamos entender então as etapas do Western Blot. Elas são bastante semelhantes às etapas do ELISA, né? Só que em vez de acontecerem num poço, acontecem sobre a fita de nitrocelulose, que tem proteínas separadas de acordo com o peso molecular. Então, a gente primeiro vai incubar, primeiro faz o bloqueio da membrana, da mesma forma que no ELISA, depois se incuba com a amostra sérica do paciente para saber se ele tem anticorpos contra essas proteínas do HIV. E após esse período de incubação, então, o paciente tendo anticorpos, eles vão se ligar especificamente, cada um, né, às proteínas alvos. Então, esses anticorpos, embora estejam todos representados de azul, eles não são todos iguais, cada um deles vai estar específico para a respectiva proteína. Todos são anticorpos anti-HIV, porém específicos para proteínas distintas, né, do HIV. Se procede, então, né, a incubação com o anticorpo de detecção, chamado de anticorpo secundário, né, que é um anticorpo conjugado com o detector enzimático, com a enzima. E a lavagem para remoção do excesso e, então, a incubação com o substrato enzimático mais o cromógeno. E existe, então, deposição, né, do cromógeno nessas respectivas alturas, formando bandas, né, coloridas visíveis a olho nu. Então, esse seria o aspecto, né, de uma membrana de verdade antes de fazer a reação, a incubação com a amostra. E esse é o aspecto final, com a visualização de bandas, no caso de um paciente, né, reagente, um paciente positivo, né, que é HIV positivo e que possui anticorpos contra várias
proteínas diferentes do HIV. Então, aqui a gente tem um comparativo, né, de um paciente que fez uma ELISA como teste de triagem para HIV e teve uma ELISA reagente, né, e ao realizar o Western blotting, ele também teve um Western blotting positivo, né, onde teve reação para as bandas, né, de diferentes anticorpos, né, ou seja, foi detectado que esse paciente possui anticorpos específicos contra diferentes proteínas do HIV. Mas vamos entender agora aquela situação que nós explicamos anteriormente de reatividade cruzada, né? Um paciente que tenha tido um falso positivo no ELISA. Ele fez um ELISA, teve um resultado positivo. O que se faz sempre em frente a um ELISA positivo? Se faz o teste confirmatório, que é o Western blot. Então, no caso desse paciente, ele não era HIV positivo de verdade, ele tinha uma reação cruzada com uma das proteínas presentes, né, que foram utilizadas para sensibilizar a placa de ELISA. Ao se fazer o Western blotting desse paciente, se essa interação não for uma interação forte, né, entre o anticorpo e a proteína, né, presente no kit, esse teste pode até realmente ser negativo, né? Ou, caso seja uma interação mais fraca e ocorra o aparecimento de uma banda, né, nós podemos ter um teste que nós consideramos como indeterminado. Este teste vai ser considerado indeterminado porque, por protocolo, só vai ser considerado um teste positivo, né, para HIV no Western blotting se ocorrer detecção de pelo menos duas bandas, ou GP160, GP120, com detecção de ou GP41 ou a AP24. O Western blotting ele pode ter um método de detecção colorimétrico, que foi o que nós conversamos até então, né? Mas ele também pode ter detecção quimioluminescente ou ainda fluorescente. O que vai se modificar, né, no caso dessas distintas formas de detecção, é aquilo que está conjugado com o anticorpo de detecção, né, que é o anticorpo secundário. Então, se o anticorpo estiver conjugado com uma enzima, né, e for dado um substrato para essa enzima junto, né, com um cromógeno, nós vamos ter uma reação colorimétrica. Se for a adição, né, o anticorpo conjugado com a enzima, né, mas nós tivermos, a partir da reação enzimática, a ativação de uma substância quimioluminescente, né, nós vamos ter a quimioluminescência. Ou ainda nós podemos ter um anticorpo secundário diretamente conjugado com o fluoróforo. Nesse caso, nós temos um método de detecção por fluorescência. Já conversamos sobre ELISA, sobre o Western blotting, vamos conversar um pouquinho agora sobre imunohistoquímica e, posteriormente, sobre imunofluorescência. A imunohistoquímica tem etapas de protocolo que se assemelham bastante à etapa do ELISA, do Western blotting. Nós vamos ter um anticorpo primário, um anticorpo secundário, né? Porém, nós vamos ter essa reação acontecendo numa lâmina histológica, sobre um corte, né, histológico. Então, a gente está vendo aqui a lâmina histológica, né, onde nós vamos ter a secção do tecido e as proteínas que são expressas nesse tecido. Então, os alvos do anticorpo primário vão ser proteínas que vão estar expressas nesse tecido, né, nessas células, nessa matriz extracelular, que está presente na secção do corte histológico. Então, a gente vai ter o anticorpo primário que é específico para o alvo que nós queremos detectar, e um anticorpo secundário, que pode ser uma anti-IgG conjugada, né, com a enzima, e então nós vamos dar o substrato para a enzima junto com o cromógeno, e onde tiver a reação enzimática, a gente vai ter a deposição do cromógeno. Então, aqui nós estamos observando um corte histológico de um glomérulo renal,
onde a gente não tem aqui reatividade para a imunohistoquímica, que é a hematoxina eosina. E aqui nós temos a técnica da imunohistoquímica, onde a gente está vendo a deposição do cromógeno nas regiões do glomérulo renal, onde a gente vai ter a expressão, né, do PLA2R, né, que é, no caso, o alvo dessa imunohistoquímica. A imunohistoquímica ela é bastante utilizada no diagnóstico anatomopatológico, e um outro teste que também é utilizado em alguns diagnósticos anatomopatológicos, como por exemplo no lúpus, e em algumas situações também de investigações de alterações renais, é a imunofluorescência. A diferença é que no caso da imunofluorescência, em vez de a gente ter uma detecção colorimétrica, a gente vai ter uma detecção com um fluoróforo, né, que vai estar acoplado ao anticorpo. Então, nós podemos ter o que nós chamamos de imunofluorescência direta, né, onde a gente tem um anticorpo se ligando ao seu alvo e este anticorpo ele, né, já está acoplado ao fluoróforo, ou a gente pode ter a fluorescência indireta, no qual a gente vai ter um anticorpo primário que não está conjugado, e então nós vamos ter um anticorpo secundário, que é, por exemplo, uma anti-IgG, né, uma anti-imunoglobulina, e esse anticorpo secundário é quem está conjugado com fluoróforo. Nós vimos, quando falamos de imunohistoquímica, um exemplo de imunohistoquímica realizado para a detecção de PLA2R no glomérulo renal, e nessa imagem a gente está vendo também uma técnica imunológica para a detecção de PLA2R no glomérulo renal, só que agora os anticorpos estão conjugados com uma substância fluorescente, um fluoróforo. Então a gente está vendo aqui uma imunofluorescência direta, né, no glomérulo renal para a detecção de PLA2R. Já nessa outra imagem, a gente está observando uma imunofluorescência indireta para a detecção, né, de anticorpos antinucleares, né, antinúcleo, no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico. Então, no caso, é utilizado uma amostra, né, de células EP2, né, e essas células elas são bastante utilizadas no diagnóstico de lúpus. Então, a gente vai incubar a amostra do paciente, a amostra sérica do paciente, em lâminas, né, contendo essas células. E se o paciente tiver anticorpos contra fatores nucleares, presentes no seu soro, vai ter interação e posteriormente se faz a lavagem e a incubação com anticorpo secundário e ele é que está conjugado com fluoróforo. Então, é uma forma de identificar se o paciente possui, né, no seu soro, no seu sangue, portanto, né, anticorpos antinúcleo. E agora a gente vai conversar sobre os testes imunocromatográficos, os famosos testes rápidos ou testes da fitinha. Testes rápidos, como o próprio nome diz, eles têm a grande vantagem de poderem ser realizados em poucos minutos, não necessitarem de equipamentos de leitura, não necessitarem de uma equipe, né, altamente capacitada, uma equipe técnica, né, um técnico altamente capacitado para o desenvolvimento dessa técnica. Então, é uma técnica de fácil execução e de rápida execução. E já existem vários testes rápidos de boa qualidade, boa sensibilidade, boa especificidade para diversas investigações diagnósticas, como para dengue, zika, chikungunya, sífilis, HIV. Nessa imagem estão representados testes rápidos para a detecção da infecção por SARS-CoV-2. Na verdade, testes rápidos para a detecção da presença de anticorpo anti-SARS-CoV-2. Diferentemente de outros testes rápidos que já estão melhor, com a padronização melhor, um melhor estabelecimento da sua sensibilidade e especificidade, os testes rápidos para SARS-CoV-2 até este momento, né, meados de 2021, eles ainda não têm uma excelente qualidade e eles não são considerados
os melhores métodos para diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença ele é principalmente realizado com o RT-PCR, o diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2, melhor falando, é realizado pelo RT-PCR. Né? E o teste de anticorpo, de detecção de anticorpo, ele é considerado um complemento, né? Um complementar, e principalmente quando nós não temos uma janela de tempo ideal para a realização do RT-PCR. O que nós vemos aqui são diferentes situações. Aqui na primeira situação, a gente tem o aparecimento apenas da banda controle, aqui a letra C seria a letra de controle. Todos os testes rápidos vão ter sempre a necessidade de aparecimento dessa banda controle. Essa banda é um controle de que o teste está adequado, ou seja, de que o teste é viável, de que existe viabilidade neste teste, ou seja, de que está tudo ok com o sistema, né, que está tudo ok com a fita, né, e que esse teste, portanto, é válido. Aqui nessa segunda situação, nós temos um teste, olha, a banda controle apareceu e apareceu também a banda referente a IgG. Tá? Então, nós temos detecção de IgG anti-SARS-CoV, o que é um indicativo de provável contato. Tá? Aqui nós temos detecção de IgM. Existe a validade do teste, aparecimento da banda controle e detecção da IgM. A detecção de IgM está sempre associado à suspeita de infecção presente ou recente. E aqui, no caso, a gente tem a detecção das duas classes de anticorpo, tanto da IgG quanto da IgM, e com o aparecimento da banda controle. Em qualquer situação em que a banda controle não apareça, o teste é considerado inválido. Vamos entender molecularmente o que é que acontece nessa fita? Né? Esse teste ele é chamado também de teste de fluxo lateral, justamente porque a partir da colocação de uma amostra, que pode ser de urina, de sangue total, de soro, né, de líquor, né, nós vamos ter um fluxo lateral, né, por capilaridade, né, das proteínas presentes nessa amostra. Então, a gente vai ter a fluidez por capilaridade neste sentido, né, dos reagentes, das proteínas, dos analitos presentes na amostra. Então, aqui a gente vai ter a região de inserção da amostra. Em alguns kits, existe local também para a gente colocar um tampão para melhor diluição, né, dessa amostra e melhor corrida, portanto, dessa amostra na membrana. Então, aqui é a região onde a gente coloca a amostra. No caso da imunocromatografia do teste rápido, para a detecção de anticorpo anti-SARS-CoV, né, vamos imaginar que o paciente tem anticorpos, ele teve contato com SARS-CoV e ele tem anticorpo tanto IgG quanto IgM. Então, o que está representado neste desenho, né, são vários anticorpos presentes aqui nessa amostra sérica do indivíduo, que é colocado nessa região. E esse indivíduo é um indivíduo que teve contato recente com o SARS-CoV-2, então ele tem anticorpo tanto IgG quanto IgM. Tem um pequeno erro nesse desenho, nesse esquema, tá? Que o anticorpo IgG está representado aqui em azul e o anticorpo IgM em rosa, então eles estão aqui, ó, os rosas e os azuis, mas anticorpos da classe IgM, séricos, eles são geralmente pentaméricos, então eles deveriam ter representado aqui como um pentâmero e não como um monômero, ok? Então, dito isso, vamos continuar com a análise, né? Seria apenas um erro de representação, tá? Mas o restante, o princípio do teste está todo bem representado. Então, vamos seguir aqui com a explicação do que é que acontece. Coloca-se aqui uma amostra, poderia ser, por exemplo, 20 microlitros de sangue, né, total, né, ou de soro, aí depende da indicação do fabricante, qual é o volume que nós vamos ter que utilizar de amostra e que tipo de amostra pode ser colocada. Alguns testes rápidos pode ser sangue total, outros somente soro, outro qualquer um dos dois, então depende da indicação do fabricante. Então, coloca-se a amostra nessa região, né, da região de inserção da amostra, e por capilaridade, qualquer substância, qualquer proteína presente nessa amostra vai começar a fluir por capilaridade em fluxo lateral. Então, vamos chegar numa região da membrana, né, que é uma região de substrato solúvel. Então, nessa região, vamos ter alguns reagentes que foram colocados aí na membrana pelo fabricante do teste rápido, tá? E essa é uma região da membrana que tem o substrato solúvel. Ou seja, no momento em que
a amostra fluir por aqui, a amostra vai estar em meio líquido, né? Ela vai solubilizar os reagentes que estão presentes nesta região da membrana e vamos poder então ter reações entre esses reagentes e vai continuar seguindo o fluxo. Então, o que é que nós temos presentes nessa região de substrato solúvel da membrana? O fabricante colocou aqui, olha, antígeno do SARS-CoV, proteína do SARS-CoV, conjugado com ouro coloidal. Então, a proteína do SARS-CoV está representada aqui como quadradinho, né, o cubo, né, e o ouro, né, coloidal está representado como uma bolinha meio vermelha aqui, né, meio marrom avermelhado. Então, nós vamos ter esse reagente presente aqui nessa região e esse outro reagente também, que é a anticorpo IgG, tá, conjugado com ouro coloidal. Então, anticorpo de coelho, tá, conjugado com ouro coloidal. Então, nós vamos ter esses dois reagentes nessa região. Se o paciente tem tanto IgM quanto IgG anti-SARS-CoV, quando essas IgMs e IgG chegam nessa região da membrana, a gente vai ter interação antígeno-anticorpo específica. Vai interagir, portanto, com a proteína do SARS-CoV, que está representado como o cubinho. Então, a gente vai ter essa interação específica antígeno-anticorpo. E vai continuar fluindo por fluxo lateral na membrana. E vamos chegar, então, nessa região da membrana. Essa região é a região de substrato insolúvel. E nós temos aqui fixados a determinadas regiões em banda na membrana, né, uma região onde nós temos anticorpo anti-IgM, anticorpo anti-IgG, e nós temos aqui a região do aparecimento da banda controle. Então, se o paciente tem IgM anti-SARS-CoV, essa IgM anti-SARS-CoV se ligou com o antígeno do SARS-CoV que está conjugado com ouro coloidal, e essa IgM então vai ser capturada aqui nessa região da banda anti-IgM. E como ele tinha IgMs anti-SARS-CoV, agora a gente está com tudo marcado com ouro coloidal e vai ter o aparecimento de uma banda colorida. A mesma coisa para o IgG, se ele tem IgG anti-SARS-CoV, essas IgGs anti-SARS-CoV capturaram o antígeno, a proteína do SARS-CoV que estava aqui na região do substrato solúvel, e essa proteína estava marcada com ouro coloidal, conjugada com ouro coloidal. A chegar aqui nessa região, a IgG vai ser capturada, porque nós vamos ter aqui anti-IgG fixada na membrana, e nós vamos então ter o aparecimento de uma banda colorida, né, por causa desse alinhamento, né, das moléculas de ouro coloidal. A região da banda controle é uma região apenas para demonstração de que tem uma viabilidade da membrana em si. Então, ela pode, por exemplo, conter anticorpo, no caso aqui, esse anticorpo que está presente nessa região do substrato solúvel, olha, ele é anticorpo de coelho, IgG de coelho, tá? Então, aqui na região do controle, poderia ter, por exemplo, anti-IgG de coelho. E vai, então, capturar este reagente que foi solubilizado aqui. E ele vai ser, então, responsável pelo aparecimento da banda controle. Nós conversamos sobre testes imunocromatográficos quando é para a detecção de anticorpo, com um exemplo do teste rápido para SARS-CoV-2, que pode detectar, inclusive, se é da classe IgM ou IgG. Ele também é utilizado esse mesmo princípio, pensando no teste rápido para HIV, teste rápido para IgM ou IgG anti-dengue, a anti-zika, anti-chikungunya. Então, para a detecção de anticorpos. Aqui nós vamos explicar agora o princípio quando analita é um antígeno. Exemplos de teste rápido quando analita é um antígeno pode ser o teste de antígeno, né, para SARS-CoV, o teste de gestação, que é para a detecção de beta-HCG na urina, né, através daquele teste da fitinha, que é muito popular, vendido nas farmácias, e o teste imunocromatográfico para a detecção da proteína NS1, que é para o diagnóstico da dengue. E é esse que nós vamos explicar aqui. Então, com uma amostra sérica, por exemplo, né, de um paciente que tem nessa proteína, esse paciente, portanto, está infectado, e ele tem a proteína NS1 circulando, a gente vai colocar aqui na amostra, tá? Então, nós vamos na região de inserção da amostra. Quando, por capilaridade, passar pela região da membrana, que é com substrato solúvel, vai estar presente nessa região anticorpo anti-NS1 conjugado com ouro coloidal,
vai ter a interação com o antígeno NS1 presente na amostra, que foi colocada aqui, vai ter solubilização desse imunocomplexo. Esse imunocomplexo vai seguir por capilaridade e vai encontrar agora na região do substrato insolúvel da membrana, na região da banda teste, nós vamos ter anticorpo anti-NS1 também, só que agora ele está fixado, insolúvel, e ele não está conjugado com ouro coloidal. Então, o que a gente vai ter é a formação de um sanduíche aqui, né? Um sanduíche de NS1, com o anticorpo anti-NS1 que está fixado na região da banda teste, né, junto com o imunocomplexo que se formou, né, anteriormente. E esse anticorpo que estava presente aqui na região insolúvel, ele está conjugado com ouro coloidal, então, portanto, a gente vai ter um enfileiramento desses anticorpos conjugados com ouro coloidal aqui nessa região, com a formação do sanduíche de NS1, e a gente vai ter, então, o aparecimento da banda teste. Essa região é o aparecimento da banda controle, onde a gente pode ter, por exemplo, anti-IgG. Então, se esse anticorpo aqui é uma IgG de cabra, aqui a gente vai ter como azul claro uma anti-IgG de cabra. Aí vai, então, capturar esse anticorpo e vai ter o aparecimento da banda controle. Então, nós chegamos ao final da nossa aula, na qual nós conversamos sobre diferentes imunoensaios, o ELISA, o Western blot, em teste rápido, né, imunoensaios que utilizam anticorpos conjugados, seja conjugado com enzima, com substância quimiluminescente, com substância, né, fluorescente, pode ser também com radioisótopos. É menos utilizado por ser mais difícil de lidar, mas também pode ser utilizado com radioisótopo. E nós vemos exemplos de anticorpos conjugados usados para diagnóstico laboratorial. Mas anticorpos conjugados também podem ser utilizados para tratamento. Os anticorpos eles podem ser conjugados com drogas, é o caso do que nós estamos vendo nessa imagem. Então, isso é utilizado na terapia contra o câncer. Na quimioterapia convencional, o agente quimioterápico, né, a droga quimioterápica, ela não vai estar atuando especificamente apenas nas células tumorais, e isso pode causar diversos efeitos colaterais no paciente. Utilizando anticorpos que estão conjugados com drogas, e esse anticorpo sendo específico para proteínas expressas pelas células tumorais, nós vamos ter uma ação da droga alvo específica. Então, essa droga vai chegar até o tumor e vai agir de forma mais localizada e com menor efeito colateral para o paciente. Bons estudos e até a próxima!